Ela era uma jovem inocente, com sonhos simples, até ser forçada a se casar com o homem mais perigoso da cidade. Ele, um empresário implacável, um chefe de cartel com um passado sangrento. O que parecia ser um destino cruel, logo se transformaria em um jogo mortal de poder, onde as regras seriam feitas por ela. Mas até onde ela seria capaz de ir para reescrever sua própria história? Antes de continuar, se você curte histórias de reviravoltas e personagens que desafiam tudo, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, prepare-se para a trama mais intensa que você já viu. Isabela sempre foi uma jovem sonhadora. Criada em uma pequena vila, ela passava os dias entre os campos verdes e a companhia dos amigos, imaginando um futuro de liberdade e felicidade. Seus pais, apesar de humildes, sempre a trataram com amor e seu mundo parecia simples, mas perfeito. Porém, tudo isso mudou na manhã em que o temido empresário e chefe do maior cartel da região, Vicente Moreira, apareceu em sua casa. Um homem alto, com uma presença imponente e um olhar que gelava a espinha de quem o encarasse. Seu nome era conhecido por todos, mas poucos ousavam falar sobre ele. Com um passado misterioso e uma lista de inimigos que crescia a cada dia, Vicente era o tipo de homem que ninguém gostaria de cruzar. O encontro de Isabela com Vicente não foi casual. Seu pai, desesperado por dinheiro para pagar uma dívida antiga, foi forçado a aceitar um acordo com o temido mafioso. A proposta era simples. Isabela deveria se casar com Vicente para selar a aliança entre sua família e o poder de Moreira. Sua vida de jovem inocente foi virada de cabeça para baixo. Ela não tinha escolha. No início, Isabela tentou resistir. Chorou, gritou, suplicou, mas nada poderia mudar a decisão. O casamento foi marcado para poucos dias depois, e sem outra opção, ela se preparou para um destino que nunca escolhera. No fundo, ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. O dia do casamento chegou, e com ele, um misto de medo e resignação. Vicente, vestido com um terno escuro impecável, olhou para ela durante a cerimônia com um sorriso enigmático. "Você está com medo, não é?" Ele disse, quase como se estivesse lendo seus pensamentos. Isabela, sem coragem para contestar, apenas abaixou a cabeça, sem dizer uma palavra. Na noite de núpcias, enquanto o mundo exterior parecia quieto, Isabela sentiu o peso da situação sobre seus ombros. Ela estava casada com o homem mais perigoso da região. Um homem que havia arruinado tantas vidas e destruído tantos sonhos. E naquele momento, ela sentiu que sua própria vida estava sendo desfeita. Mas ao longo dos dias que se seguiram, Isabela começou a perceber que Vicente, apesar de sua fama temível, não era tão implacável quanto todos diziam. Em sua casa, ele mostrava um lado mais humano. Não, ele não era bondoso, mas havia algo por trás de seus olhos que Isabela não conseguia entender completamente. Um segredo guardado, uma dor não resolvida, algo que o tornava mais complexo do que ela imaginara. Com o tempo, ela foi se aproximando dele de uma forma que não conseguia explicar. Em alguns momentos, ela via um homem solitário, alguém que, de alguma forma, também estava preso a um destino cruel, mas não podia esquecer o que ele representava. O medo ainda estava ali, mas algo mais forte estava crescendo dentro dela. Uma coragem silenciosa. Uma vontade de mudar sua história, não com revolta, mas com inteligência. O clima entre Isabela e Vicente estava definitivamente mudando. O jogo silencioso entre eles tornava-se mais perigoso a cada dia, como um duelo de mentes, onde a cada movimento, ambos estavam tentando descobrir os pontos fracos do outro. Ela sabia que para sobreviver, teria que ser mais astuta do que jamais imaginara. O segredo que havia encontrado nas cartas de Vicente agora era sua única arma, e ela precisava usá-lo com muito mais cautela. Enquanto isso, Vicente se tornava cada vez mais imprevisível. Ele começava a demonstrar um interesse quase obsessivo por ela, vigiando seus movimentos, tentando entender o que ela realmente queria.
Mas, ao mesmo tempo, ele se tornava mais distante e fechado, como se uma luta interna estivesse acontecendo dentro dele. Isabela sabia que, em algum ponto, ele teria que decidir o que fazer com ela, se a consideraria uma ameaça ou se a deixaria seguir seus próprios caminhos. Isabela não sabia como, mas ela sentia que estava se aproximando de uma revelação que poderia mudar tudo. Algo dentro dela dizia que a fraqueza de Vicente estava mais próxima do que parecia. E se ela fosse capaz de desmascará-la, poderia finalmente ganhar sua liberdade, ou até mais. Ela não queria mais viver sob o seu controle, sob o peso de suas decisões impiedosas. Ela queria se libertar, mas sem destruir completamente a sua vida. Havia uma linha tênue entre a sobrevivência e a vingança, e ela precisava caminhar cuidadosamente sobre ela. Em uma noite, enquanto Vicente estava fora, Isabela encontrou a chance perfeita para agir. Ela sabia que o mafioso tinha um encontro importante com seus aliados, uma negociação crucial para o futuro de seu império. Aproveitando a ausência de Vicente, ela foi até o escritório novamente, decidida a ir além dos documentos que havia encontrado anteriormente. A sala estava silenciosa, com a luz suave das lâmpadas, refletindo nos papéis e na mobília de luxo. Isabela sabia que precisava buscar mais pistas, mais informações que lhe dessem vantagem. Foi então que ela encontrou algo que não esperava. Uma caixa de metal trancada, escondida em um compartimento secreto dentro da escrivaninha. Algo dentro dela se acelerou. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ela forçou a abertura da caixa. Dentro havia uma série de documentos e contratos que, à primeira vista, pareciam ser apenas registros financeiros. Mas, ao folhear mais atentamente, ela encontrou algo muito mais sombrio. Uma lista de nomes, pessoas que haviam sido traídas ou deixadas para morrer nas mãos de Vicente e seus aliados. Muitos deles eram antigos aliados de sua própria família, pessoas que, de alguma forma, estavam conectadas a ela. Ela ficou paralisada por um momento, os olhos fixos nas palavras diante de si. Isso explicava muita coisa. O poder de Vicente não vinha apenas de sua crueldade, mas também das alianças que ele havia feito ao custo de vidas inocentes. Com a cabeça girando e uma sensação de urgência crescendo, Isabela guardou os documentos rapidamente e saiu do escritório. Ela sabia que a informação que acabara de descobrir poderia ser a chave para virar o jogo. Vicente não era apenas um homem perigoso, ele era um monstro disfarçado de empresário respeitado. E isso ela poderia usar contra ele. Naquela noite, enquanto Vicente ainda estava fora, Isabela se sentou sozinha em seu quarto, as folhas dos documentos espalhadas sobre a mesa. Ela tinha diante de si o poder de mudar tudo, mas o que fazer com ele? Os pensamentos a atormentavam. Ela não queria apenas sobreviver a esse casamento. Ela queria garantir que ele pagasse por suas ações, sem que no processo ela se perdesse no caminho. O amanhecer chegou e com ele a tensão que havia se instalado no coração de Isabela. Ela sabia que a confrontação seria inevitável. Vicente estava prestes a descobrir que ela sabia mais do que ele imaginava, mas ao mesmo tempo ela sentia uma estranha confiança crescer dentro de si. Não seria uma luta fácil, mas ela finalmente tinha algo que poderia fazer a diferença. Quando Vicente chegou em casa naquela manhã, o ambiente estava carregado de um silêncio incomum. Isabela o recebeu com uma calma aparente, mas o olhar deles, ao se cruzarem, estava repleto de intenções não ditas. Ele parecia perceber que algo estava diferente. Algo havia mudado nela, mas ainda não conseguia entender o que era. "Você tem algo para me contar, Isabela?" Vicente perguntou com uma suavidade que disfarçava a ameaça implícita em suas palavras. Isabela, sem hesitar, levantou os papéis da caixa secreta diante dele. "Sim, Vicente", ela disse, a voz firme, mas com uma calma controlada. "Eu sei tudo sobre você, sobre o que você fez, sobre as mentiras que você espalhou, sobre as vidas que você destruiu. E agora
estou no controle. O que você vai fazer com isso? Vicente a observou, o sorriso desaparecendo de seu rosto enquanto seu olhar se tornava mais calculista. Ele sabia que o jogo havia mudado, mas também sabia que não seria fácil se render a ela. E batalha estava apenas começando, e a próxima jogada de Isabela poderia ser a mais perigosa de todas. A tensão entre os dois agora era palpável. Isabela tinha a vantagem, mas o maior desafio ainda estava por vir. Como usá-la sem se perder no jogo que Vicente, há tanto tempo, jogava com todos à sua volta? Ela sabia que não poderia hesitar. O jogo estava em andamento e Isabela estava pronta para lutar até o fim. Isabela sabia que não seria fácil, mas com o tempo ela começou a arquitetar um plano. Sua intenção não era simplesmente fugir. Ela sabia que isso poderia custar-lhe a vida. Seu plano era mais sutil, mais estratégico. Aos poucos, ela foi ganhando confiança de algumas pessoas ao seu redor, criando alianças, buscando informações sobre o império que Vicente construíra. Ela queria entender como poderia, de alguma forma, tomar o controle de sua própria vida, mesmo que isso significasse enfrentar o homem com o qual estava casada. E assim, a jovem inocente, forçada a casar com um homem perigoso, começou a perceber que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre havia uma maneira de lutar por seus próprios sonhos. Isabela se sentia mais forte a cada dia, apesar das dificuldades. O medo nunca desapareceu completamente, mas ela aprendeu a usá-lo a seu favor. Começou a observar Vicente com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos. Ele não era invulnerável. Seus aliados estavam distantes, e por mais poderoso que fosse, ele também tinha inimigos perigosos que podiam ser seus aliados, se ela soubesse como manipular a situação. Ela começou a se aproximar das pessoas ao seu redor, tanto dentro quanto fora da mansão, com a cautela de quem sabe que tudo pode ser uma peça num jogo maior. A casa onde moravam, com seus longos corredores e portas secretas, parecia um labirinto, e Isabela estava determinada a descobrir seus segredos. Em cada conversa com as empregadas, em cada troca de olhares furtivos com os seguranças, ela aprendia mais sobre o homem com o qual agora dividia sua vida, mas mais importante, ela começava a compreender o funcionamento do império sombrio que ele comandava. Vicente, por outro lado, começava a se dar conta de que Isabela não era a jovem inocente que ele pensara que fosse. Ela não se curvava a seus caprichos da mesma maneira que outras mulheres que já passaram por sua vida. A princípio, isso o divertia, mas com o tempo algo nela começou a mexer com ele de uma forma que ele não entendia. Era uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo que ele não queria admitir. Ele tentava manter as distâncias, mas ao mesmo tempo estava sempre observando Isabela com um olhar mais atento. Havia uma tensão crescente entre eles, uma linha tênue que em algum momento poderia romper-se completamente. Isabela sabia que ele era perigoso, mas também sabia que ele não era invencível. Sua mente calculadora começou a trabalhar em estratégias que poderiam não apenas libertá-la, mas também expor as fraquezas do homem com quem estava casada. Uma noite, enquanto Vicente estava fora, Isabela encontrou uma carta escondida no escritório dele, entre os papéis organizados e documentos confidenciais. Era uma correspondência de um de seus maiores rivais, que estava ameaçando destruir o império de Vicente. Algo dentro dela se acendeu. Isso não era apenas uma fraqueza dele, era uma oportunidade. Ela guardou a carta e começou a traçar um plano mais audacioso. Ela sabia que tinha que agir com rapidez. Se Vicente soubesse que ela havia encontrado aquele segredo, poderia ser o fim para ela. Mas se ela usasse essa informação de forma inteligente, poderia manipular as coisas para que ele fosse forçado a enfrentar seus próprios inimigos e talvez, finalmente, libertar-se da sua influência. Enquanto isso, o comportamento de Vicente começou a mudar. Ele se tornava mais imprevisível, mais fechado.
Quando ele estava em casa, não havia risos, apenas silêncios pesados. A tensão entre os dois aumentava a cada dia, como se um confronto estivesse prestes a acontecer. Isabela sabia que não poderia esperar muito mais tempo. Algo teria que ser feito logo. E então, a noite que ela tanto temia chegou. Vicente descobriu que alguém havia mexido em seus documentos. Ele confrontou Isabela, o olhar furioso e implacável. "Você acha que pode jogar esse jogo comigo?" Ele rosnou, se aproximando dela de forma ameaçadora. Isabela sentiu o coração bater forte, mas não recuou. Ela havia se preparado para esse momento. "Eu não estou jogando nada, Vicente", respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. "Eu só estou tentando entender o que está acontecendo ao meu redor." Vicente a encarou por um longo momento, seus olhos escuros buscando algum sinal de fraqueza, mas não encontrou nada. Ele se afastou lentamente, algo como respeito, ou talvez até admiração, passando brevemente por seu olhar. "Você está jogando, sim", disse com uma voz mais suave, quase pensativa. "E eu não sei até onde você vai ir." A partir dali, algo mudou entre eles. Isabela sabia que, de alguma forma, ele estava começando a perceber que ela não era mais apenas a esposa submissa que ele imaginara. Ela estava, de fato, começando a tomar as rédeas de sua própria vida. E ele, com todo o seu poder, ainda não sabia como reagir a isso. Ela tinha encontrado uma brecha, uma falha em seu império de ferro, e isso estava apenas começando. A jornada de Isabela estava longe de terminar, e os desafios à frente seriam imensos, mas pela primeira vez, ela sentia que, talvez, tivesse encontrado a chave para sua própria liberdade. O futuro era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. A batalha de inteligência e coragem chegou ao auge. Isabela, com os documentos nas mãos, estava finalmente pronta para enfrentar Vicente de igual para igual. Ela não só o desmascarou, mas fez com que seus próprios aliados começassem a questionar sua lealdade. O império que ele construiu, baseado no medo, agora ruía diante de seus olhos. Ela não foi apenas uma esposa submissa. Isabela se tornou a mulher que tomou o controle de sua vida, desafiando o homem mais temido da região e provando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da inteligência e da coragem pode romper qualquer escuridão. Vicente, derrotado, se viu sem forças, enquanto Isabela caminhava para sua liberdade, finalmente capaz de escrever o próximo capítulo de sua vida, sem medos, sem amarras. Essa foi a história de uma jovem que, contra todas as odds, tomou o controle de seu destino. Se você se inspirou por essa luta e quer ver mais histórias como essa, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Não perca os próximos vídeos.